O self pode ser definido como um fator de orientação íntima, diferente da personalidade consciente. O self pode ser a totalidade do ser, o espírito em sua gama de complexidade na esfericidade da psique. Muitos sonhos nos mostram como um centro regulador, que é o self, provoca uma espécie de desenvolvimento ao amadurecer a individuação da personalidade. Um certo organizador, de onde emana essa ação reguladora, pode parecer um núcleo atômico, diz-nos Mary-Louise von Franz, com base na psicologia analítica. Um modelador atômico, um núcleo atômico no sistema psíquico. É algo também de inventivo, de imaginética, porque uma imagem nos remete a pensar no arquétipo, nos remete a pensar numa força, porque a imagem é algo forte, muito mais do que as palavras. A palavra nos incita a criar na mente a imagem. Em certa perspectiva, então, ocorre um processo no homem que exemplifica essa afirmativa de que se na semente contém a árvore, o nosso ego, de certa forma, respeita as mensagens que vêm do self. A nossa consciência obedece a um padrão de energias inconscientes. Evoluir depende então o quê? Do desejo do ego de ouvir ou não essas mensagens, diz-nos Mary-Louise von Franz. Então Jung, Carl Gustav Jung, psiquiatra suíço, de Zurique, mestre de Zurique, chamou o quê? O centro organizador da psique como self, e o descreveu como a totalidade absoluta da psique, diferenciando-o do ego, que constitui apenas uma pequena parte dela. Então o ser humano não é o seu ego apenas, o ego é uma parte do ser humano. A totalidade do ser é o self. O ego é uma função importante, principalmente quando nós analisamos pela clínica psicanalítica. Um ego fragilizado é uma porta aberta ao sofrimento, é uma porta aberta à psicopatologia, à complacência somática que falou Freud, que posteriormente foi evoluindo com as modernas parapsicologia, psicologia cognitiva comportamental, o próprio behaviorismo foi entendendo essa parte nossa que possa adoecer pelo fator do comportamento, pelo fator do pensamento também. Então a imagem, o que ela faz? Ela produz em nós a reatividade dos arquétipos. E essa totalidade não está escondida. Apesar de nós construirmos uma persona em torno de nós, apesar de nós colocarmos determinadas máscaras para atender o outro, para atender a família, para frequentar um ambiente de trabalho, mas o homem real, ele é inato a essa imagem primordial, a essa ação reguladora que parece uma espécie de núcleo atômico, a esse fenômeno involuntário e natural que frequentemente simboliza os sonhos por uma árvore, um desenvolvimento lento, uma ação pungente e involuntária
que cumpre um esquema bem definido, que é o nosso inconsciente atuando especialmente na psique. Então, de início, logo que nós passamos a emergir de uma maneira insuficiente de desenvolver o modo quase completo ao longo da existência, a imagem primordial, as imagens arquetípicas, tão bem definida por Hillman, né? Vai o quê? Vai transformando o nosso desejo egóico de ouvir ou não as mensagens que vêm do self. O self, então, ele faz esse fator de orientação íntima, diferente da personalidade consciente que só aprende por meio de investigação, seja no sonho, na associação livre de palavras, seja na maneira peculiar de entender o nosso papel no contexto de historicidade que vivemos na realidade em loco, onde somos convidados a refletir a nossa vida. Os gregos chamavam de daimon o interior de um homem. No Egito se chamava o quê? Alma-Ba. Os romanos adoravam esse gênio humano, né? Chamava de gênio. E uma sociedade mais primitiva, os grandes espíritos da natureza. E num mundo espiritualista, o espírito protetor. Então nós visualizamos que nesse contexto essencial da vida, a totalidade do ser representa uma força além do ego, além da própria consciência, que nós costumeiramente só conseguiremos transcender o que é tátil e o que é viável, o que é admitido na consciência, a partir do momento que o silêncio e a consciência não dual vai nos conduzir a estágios emocionais, afetivos e psicoterapêuticos. Exatamente. O self tem uma função de proteger-nos dos desvios, dos desvarios, das distonias, das ensanchas emocionais, vislumbrando o quê? Uma reação que seja pessoal, a fim de que nós não nos tornemos frutos da reação em cadeia. A partir do momento que nós vamos tornando consciente o nosso inconsciente pessoal, o inconsciente coletivo possa agir, mas não nos faz refém. Então nós podemos emergir de uma maneira talvez insuficiente quando nós nos apegamos a determinados pruridos da alma. Mas no momento então real de ouvir o que está desprezado, talvez recalcado em nós, de início possa prorromper a atividade vulcânica da essência, levando as lavas que são lágrimas e o calor da sudorese, mas à medida que a chaminé limpa da psique, do psiquismo, e o inconsciente vai tomando voz, essa catarse não se faz em vão, e essa terapia vai cumprindo a sua função de libertar-nos da patologia e tornar-nos livres ou leves para viver. Mero Robert Filho, psicanalista, com um pouco de psicologia junguiana, uma breve explanação da psicologia analítica. Muita luz, muita paz.